querido, responda pra mim. Se eu tenho que ligar a fase na entrada do DPS e o terra na saída dele, por que não fecha curto? É uma pergunta curiosa e interessante, né? E que nos incentiva também a conhecer melhor sobre um componente tão importante das instalações elétricas, que é o DPS. Afinal, sem ele, seus equipamentos eles podem até queimar por causa de uma besteirinha chamada surto elétrico. Bom, confere então pra mim se você tá inscrito aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa seu like, porque a sua resposta de hoje é um assunto super fácil de entender e eu posso te garantir. Tá show de bola. Lembrando, pessoal, que logo na descrição e no comentário fixado tem um link meu que te manda direto para uma aula gratuita minha, tá? Nessa aula eu conto qual foi o caminho que eu escolhi na minha carreira para me tornar um eletricista mais seguro, mais confiante e capaz de executar qualquer serviço na área elétrica. Se você quer trabalhar com elétrico, até mesmo já trabalha na área, mas ainda não se sente 100% preparado, clica no link e vem assistir essa aula minha que vai valer muito a pena para você, tá? Agora vamos lá descobrir o motivo do DPS não fechar curto. Como alguns de vocês já sabem, os dispositivos de proteção contra surto, os famosos DPS, são equipamentos que detectam e eliminam ou desviam para a Terra correntes de surto indesejadas. E estes surtos são muito mais comuns do que muitos imaginam, só que eles são gerados por 3 motivos. Primeiro, quando cai um raio diretamente ou próximo a uma instalação ou rede elétrica. Segundo, quando as concessionárias de energia fazem manobras na rede. E terceiro, quando ligamos e desligamos máquinas que possuem motores grandes, como por exemplo, um elevador. E como a gente já pode imaginar, um dos principais danos causados pelos surtos é a queima instantânea dos nossos aparelhos eletroeletrônicos. E como que é feita a ligação desse dispositivo, André? Bom, a figura 13 do item 63522 da 5410 nos apresenta 6 formas de instalarmos os DPS. Reparem que em todas o DPS é ligado entre a fase e o aterramento. Como é que pode um dispositivo que está ligado entre a fase e a terra, diretamente mesmo, não fechar curto, André? Bom, para explicar melhor para vocês como é o funcionamento do DPS, vamos vê-lo por dentro, né? Se preparem para uma biópsia no bichão aí. Temos aqui a grande estrela do DPS, que é essa pecinha azul e se chama varistor. O varistor é um componente que possui resposta ôhmica não linear em função do nível de tensão aplicada. Eita, agora gastou mesmo no tecnês, né? Ou seja, com o aumento da tensão, nós temos a redução da resistência, o que permite desviar as correntes e limitar as tensões de surto. Então, meu querido, em condições normais, ou seja, sem surto na rede, o DPS ele é como se fosse um contato aberto, um disjuntor aberto, sem a passagem de energia. Então não temos continuidade entre os terminais. Mas na hora que acontece o surto, ele permite que parte da tensão seja dissipada no aterramento. E como os surtos ocorrem em um curto espaço de tempo, geralmente o disjuntor ele nem sente este surto aí, tá? Outro detalhe importante no DPS é que ele possui uma solda especial entre o borne e o varistor, que em caso de sobreaquecimento, no caso do surto, essa solda ela se rompe e essa bandeirola interna ela muda o status de verde para vermelho, indicando o final de vida do DPS. Por esse motivo, pessoal, eu gosto mais dos DPS com status a bandeirola. Eu gosto mais dele do que os de que tem um status de LED, porque no sistema bandeirola o status ele é indicado mecanicamente. Já nos de LED, a gente pode ter a queima do LED, ou até mesmo falhas eletrônicas induzindo a queima do LED, né, ao que ele apague, e aí a gente troca uma peça que aparentemente ainda funciona. Por isso que eu gosto mais de bandeirola do que LED, tá? Mas é opção pessoal. Bacana, né não? O que vocês acharam até aqui da explicação teórica? Comenta pra mim, pra gente. Agora eu faço uma pergunta a mais. Quer ver um teste prático? Claro, né? Nas nossas limitações, né? Não dá pra gente simular um surtão aqui dentro. Mas faz 2 coisas pra mim. Vocês querem ver mesmo? Antes do teste, faz o seguinte pra mim. Primeiro, me diz aí se você já conhecia o dispositivo DPS por dentro ou foi a primeira vez que você viu aqui na Engerral também, tá? E segundo, curta essa aula e compartilha ela com seus conhecidos que precisam aprender mais esse detalhe aí do DPS com Engerral, tá? Agora vamos para o teste prático. Com o auxílio de um trafo, né, um transformador de micro-ondas, simularemos um surto apenas didático mesmo, tá, gente? Só para ver o que realmente acontece internamente com o nosso DPS. Temos aqui o nosso DPS aberto justamente para a gente verificar aqui o que acontece durante um surto. Em um dos bornes está ligado o secundário do transformador e no outro borne nós vamos ligar o cabo de aterramento que vem direto de uma haste de terra exclusiva, ou seja, de um sistema de aterramento TT para não influenciar nada na nossa rede, né? Reparem que após alguns segundos na nossa simulação, podemos perceber a solda se rompendo, não pela passagem do surto, mas pelo aquecimento provocado com elevada tensão nos terminais do DPS.
Reparem que assim que a solda se rompe, temos um arco elétrico devido, ainda haver tensão nos terminais e a bandeirola automaticamente se movimenta. Tá visto então, meu querido, o que acontece na prática dentro de um DPS. Foi um teste bem simples, né? Espero que vocês tenham gostado, mas pergunto também, deu para esclarecer as dúvidas aí? Me conta aqui nos comentários se foi legal essa aula, tá? Abaixo tá aparecendo um quadradinho com o site oficial da Engerhal, clica nele e venha saber mais sobre os nossos treinamentos e certificações. E ao lado tá aparecendo mais aulas tops e recentes da Engerhal. Caso você tenha perdido algumas das últimas, fique à vontade para maratonar o melhor conteúdo sobre a elétrica do Brasil. Um grande abraço, meus queridos. Obrigado pela presença, pela paciência, pela audiência. Tchau, obrigado.